Hey Talkers, this is Teacher Nelissa again, e essa é a segunda parte do vídeo sobre homophones. Então, apenas para lembrar vocês, homophones são palavras que a gente pronuncia igual, mas elas têm formas escritas diferentes e a tradução delas também é diferente. O primeiro par de homophones que a gente vai falar sobre hoje seria os homophones sun e sun, que seriam filho e sol, pessoal. Alguns exemplos em frases seriam My friend's son is really cute e I love to sit in the sun. O segundo par de homophones, pessoal, então seria com as palavras for e for, que significam for, para, ou então o número 4. E em alguns exemplos, então, em frases seriam Eating apples is good for your health e She is 4 years old. O terceiro par de homophones, pessoal, então seria as palavras our, que significam our, hora, e our, nosso, nossa, nossos, nossas, né? Então, alguns exemplos em frases também seriam I had to be here an hour ago e Our class starts at 7 p.m. Terceiro par de homophones, pessoal, seria bored. Bored pode significar chateado, então quando a gente está chateado, ou bored de quadro, né? O quadro que o professor escreve é chamado de bored também. Alguns exemplos em frases seriam I am bored today, eu estou entediado hoje, e I will write on the board, eu vou escrever no quadro. O quarto par de homophones, pessoal, então seriam as palavras sight. Site no sentido de vista ou site no sentido de website, o endereço da internet, né? Então, como exemplos, a gente poderia dizer This place has a beautiful site ou então I like this site. O quinto par, guys, de homophones, então, seriam as palavras by no sentido de por, pelo, pela, buy no sentido de tchau, pessoal, e buy no sentido de comprar. Então, por exemplo, se a gente colocasse essas palavras em frases, ficaria da seguinte forma. This book was written by her, bye, no sentido de tchau, e I need to buy food. O sexto par de homophones, pessoal, seriam as palavras ate. Ate no sentido do número 8 e ate no sentido de comer no passado, né? O verbo comer no passado. Então, como exemplos em frases, a gente poderia dizer Open your books to page 8 ou I ate too much yesterday. O sétimo par de homophones, pessoal, seria I. I no sentido de eu ou I no sentido de olho. Então, em exemplos em frases, a gente poderia falar I am a teacher ou My eye hurts. O oitavo par de homophones que a gente tem aqui, pessoal, são as palavras wear. Wear no sentido de vestir, usar uma roupa, ou where no sentido de onde, né? Quando a gente pergunta onde fica algum lugar. Como exemplos em frases, a gente tem I like to wear jeans and where do you live? O nono par de homophones, pessoal, que a gente vai falar sobre é uma curiosidade que eu demorei muito tempo para aprender, porque na verdade nunca tinham me dito. Então, o homofone que a gente vai falar sobre seria a palavra their. Então, nós temos their no sentido de deles ou delas, their no sentido de lá e their no sentido de eles estão ou elas estão. Então, como exemplos em frases, a gente teria She's over there, they're my friends, ou então Their house is huge. Their house is huge. Seria isso, pessoal. Aproveita para deixar seu comentário aqui embaixo falando quais homophones desses vocês conheciam, se tinha algum que vocês não conheciam, se vocês conhecem outros também. Deixem o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal. Bye, bye!